Alves, sou professora do Instituto de Humanidades da Arte e Ciência, o IAC, aqui na UFBA, e também sou professora do programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História da Ciência, aqui na UFBA, vinculada à FACED. Esse ano a gente está começando a segunda temporada do documentário Ciência, Tecnologia e Cultura, com uma edição especial sobre mulheres na ciência. Esse projeto do documentário está vinculado a dois projetos. Um projeto financiado pelo CNPq, que tem o mesmo nome, Ciência, Tecnologia e Cultura, delineando novas práticas de aprender e ensinar ciência através da produção de documentários. Os documentários também estão vinculados ao projeto Educação Colaborativa em Ação Nordeste, o Educa Nordeste, vinculado ao programa de pós-graduação em Ensino e Filosofia da História da Ciência e coordenado pela professora Andréa Oliveira. O ano passado nós produzimos uma série de entrevistas com professores, alunos, pesquisadores nessa articulação ciência e tecnologia, e nessa temporada nós vamos dar voz às mulheres que cotidianamente são instigadas a desenvolver pesquisas e são apaixonadas pela produção do conhecimento. Além disso, essas mulheres também, além de serem investigadoras, de estar produzindo constantemente novos conhecimentos, elas também são responsáveis pela formação de novos professores e de novos pesquisadores. São mulheres guerreiras, apaixonadas pelo que fazem, com histórias ricas que nos mobilizam e nos incentivam. Então eu convido vocês todos a virem assistir os nossos episódios, a compartilharem e a comentarem. Esperamos vocês. Vem com a gente! Olá, eu sou Edmeia Santos, professora titular livre da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu lidero o grupo de pesquisa Docência e Cibercultura. E para chegar nesse lugar, eu tive que vivenciar uma longa história. Eu sou advinda das classes trabalhadoras, eu sou filha de um mecânico diesel, talvez um dos melhores que a Bahia já teve, com uma dona de casa. E dessa dupla, né, dessa origem de uma mulher sertaneja com um afro-índio do sul da Bahia, estou eu aqui, Edmeia Santos. Eu fiz uma formação quase por completa na universidade e na escola pública. Eu venho da escola pública na educação fundamental e no ensino médio, que cursei no final dos anos 80, eu me formei técnica em processamento de dados. Eu estudei na Escola de Engenharia Eletromecânica da Bahia e vivi esse final dos anos 80 em meio aos computadores de grande porte, ao trabalho em centro de processamento de dados em grandes empresas. Vi os microcomputadores chegarem em todos os lugares da vida cotidiana. Para quem vê esse vídeo hoje, essa palavra microcomputador nem tem sentido, mas lá no final dos anos 80 foi uma grande revolução poder ter em cima das mesas dos nossos desktops máquinas que processavam dados e que automatizavam rotinas de ensinar, de aprender, de escritórios, enfim. Comecei minha carreira docente como instrutora de informática em diversos cursos de informática, de microinformática aqui na Bahia, e fui instrutora do Senac Bahia, trabalhando com a formação de diversos profissionais para o uso do computador, principalmente do microcomputador. Eu sou de uma geração anterior às plataformas gráficas, eu sou de uma geração que programava em casa. E aí, com o passar dos anos, eu fui tomando muito gosto pela docência, pelo ato de ensinar outras pessoas, e fui acompanhando a evolução do computador e da própria internet vivenciada aqui no Brasil. Após trabalhar mais tecnicamente, eu comecei a dar aula em escolas e vi também nesse país um crescimento daquilo que hoje a gente conhece por informática na educação, ou informática educativa, como alguns preferem falar. Então, eu trabalhei em algumas escolas e, nesse processo, me formei pedagoga na Universidade Católica do Salvador. Foi um curso muito interessante, muito centrado em discussões teórico-metodológicas com bastante densidade,
Eu fui aluna noturna desse curso. Lamentavelmente, não participei de projetos de iniciação científica, porque eu fiz o meu curso superior trabalhando muito, principalmente no Polo Petroquímico de Salvador, que é a maior rede de indústrias petroquímicas da América Latina, trabalhando sempre com o ensino de informática. E, no final do curso, eu acabei investindo mais em experiências nas escolas. Fiz uma carreira interessante aqui em Salvador, na área de informática na educação, e aí acabei tendo a minha primeira experiência com pesquisa, fazendo uma pós-graduação lato sensu, em metodologia do ensino superior, na Universidade do Estado da Bahia, onde, logo depois, eu fui professora. Mas antes de fazer concurso para a Universidade do Estado da Bahia, eu participei de várias universidades como professora substituta. Então, durante a minha formação de mestrado, já na Faculdade de Educação da UFBA, sob a orientação do grande mestre, professor Nelson Preto, que é, para mim, uma referência e uma escola maravilhosa. O Nelson De Luca Preto é um pesquisador do campo da educação e da comunicação, um ativista, uma pessoa responsável diretamente pelas políticas dos computadores nas escolas, de tecnologia educacional, uma pessoa que lutou muito e construiu e ajudou a construir o marco civil da nossa internet, que é um dos melhores do mundo, e diversas atuações formando também mestres e doutores. Então, durante o meu mestrado, após passar por várias universidades públicas e também privadas no estado da Bahia, eu concluo o meu curso de mestrado, onde a minha dissertação foi, na Universidade Federal da Bahia, a primeira dissertação sobre o tema da educação online. Segui o meu processo de formação no curso de doutorado, tendo o privilégio de me encontrar com mais um grande mestre, professor Roberto Sidney Macedo, epistemólogo, curriculista, com quem eu aprendi muito a fazer pesquisa qualitativa e fazer pesquisa-formação, que é o método de pesquisa que eu pratico e a minha opção política hoje, sendo orientadora de tantas outras pessoas. Então, antes de ser professora titular livre, concursada da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, eu passei 12 anos trabalhando na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, atuando nos cursos de pedagogia presencial e à distância, e atuando no PROPED, Programa de Pós-Graduação em Educação, o nosso primeiro Programa Nacional de Excelência, nota 7, com que eu tenho e falo sempre com muito orgulho. Eu construí uma carreira de orientação, de cientista da educação, neste programa, que muito me orgulha, e hoje eu levo essa experiência toda e atuo no PPG-EDUC, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, é com essa história que eu venho formando e me formando no contexto da cibercultura, que é a cultura contemporânea, mediada por tecnologias digitais em rede, e juntamente com o meu grupo de pesquisa, eu venho desenvolvendo projetos de ciberpesquisa-formação que não separam a docência, o ato de ensinar, da investigação acadêmica. O grupo de pesquisa Docência e Cibercultura, ele existe, de fato, há exatamente 14 anos, que é exatamente o marco da minha entrada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu criei o grupo de pesquisa inicialmente com tutores do curso, tutores e tutoras do curso de Pedagogia à Distância, e a nossa preocupação inicial, a minha primeira pesquisa como doutora, né, assim podemos dizer, ela buscou compreender como os professores tutores atuavam no curso de Pedagogia à Distância e, a partir dessa atuação, dessa compreensão, como ir desconstruindo na teoria e na prática, e também na experiência, essa ideia de tutoria e ir construindo a noção de docência online. Então, eu tive o meu primeiro projeto de pesquisa aprovado no âmbito interno da própria universidade,
conseguindo bolsas para a iniciação científica. Com esse mesmo projeto, eu ganhei o meu primeiro edital universal do CNPq e, logo depois, a bolsa de pesquisa para pró-cientista. Eu fui pró-cientista na Universidade do Estado do Rio de Janeiro durante 12 anos, participei da primeira seleção, renovando mais 3 vezes, sendo que na terceira eu abortei o projeto exatamente porque coincidiu com a minha ida para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e a partir daí, né, com toda essa história na UERJ, eu fui desenvolvendo com o GPDoc experiências de docências na cibercultura. O nosso grupo de pesquisa basicamente trabalha com 2 frentes. A primeira é o desafio e a compreensão dos fenômenos da cibercultura. A gente entende por fenômenos todo esse processo de acontecimento social e societário que ganha ênfase e visibilidade no social mais amplo. Então, cada vez que pessoas se conectam a tecnologias digitais, cada vez que a gente consegue desenvolvimentos em dispositivos físicos e lógicos, em diversas formas de acesso à internet, eu pude acompanhar o acesso à internet que começou através de linhas telefônicas e pontos fixos, e hoje a gente tem aí estudado a internet derramada, interagindo aí com os equipamentos das cidades, com os objetos, com as coisas propriamente ditas. Então, o GPDoc busca, a cada trabalho de pesquisa, a cada dissertação e tese, compreender fenômenos do nosso tempo. Então, são 15 anos estudando esses fenômenos variados, vários autores, e aí eu vou destacar a Lúcia Santaella, que é uma grande interlocutora, uma grande parceira intelectual. Essa cibercultura, ela, por ser cultura e ser tão dinâmica, se modifica cada vez que novas coisas acontecem em termos de desenvolvimento de ciência e tecnologia, e também a partir dos usos, não é? Dos usos que nós, praticantes culturais, fazemos disso tudo. A gente está num momento muito tenso dessa história toda, por conta da plataformização, da algoritmização e dos usos que o capitalismo cognitivo vem fazendo dos nossos dados, por exemplo, mas a gente não perde o foco de se inspirar em práticas artísticas e interdisciplinares para pensar fazer docências outras. O nosso trabalho é um trabalho que se inspira na cultura contemporânea para desenvolver dispositivos, que são esses meios materiais e ou intelectuais que nós, pesquisadores, lançamos mão com a nossa inteligência pedagógica para forjar docências. Então, a gente desenvolve artefatos curriculares, artefatos didáticos, desenhos didáticos, lançamos mão principalmente de ambientes virtuais de aprendizagens, que são plataformas específicas para simulação de salas de aula, nas mais variadas modalidades e seriações, e a gente também lança a mão do que o social mais amplo tem usado. Fizemos um longo trabalho com as redes, com as mídias digitais, desenvolvendo sempre práticas pedagógicas de ciberpesquisa e formação. O nosso investimento ele é tanto no campo do currículo e da didática, que são áreas do conhecimento pedagógico que viabilizam as docências, obviamente fazendo um diálogo interdisciplinar e multirreferencial, sendo que, do ponto de vista teórico-metodológico, a gente tem uma bricolagem bem estreita e bem de tessitura de conhecimento em rede em basicamente 3 frentes. A cibercultura, que muitos entendem apenas como cenário, mas a gente conta com uma comunidade científica enorme no Brasil, principalmente, associações como a ABCiber, que é a Associação Brasileira de Pesquisa em Cibercultura, a associação que eu tive a honra de ser vice-presidente na gestão de 2017 a 2019, é uma associação que eu vi nascer, que completa, neste ano de 2021, 11 anos, é um lugar onde a gente aprende muito e, sobretudo, praticando, vivenciando uma epistemologia muito específica no campo da cibercultura.
Cibercultura acaba sendo uma palavra muito banalizada. Muitos pesquisadores que começaram trabalhando com mídia e educação, informática na educação, EAD e tantas outras áreas, hoje assinam trabalhos com cibercultura, e a gente fica muito feliz por esse crescimento e esse reconhecimento, mas, por outro lado, eu quero deixar claro aqui que o meu lugar de pertença sempre foi nessa área, desde a minha formação inicial, do mestrado, passando pelo doutorado, onde eu desenvolvi e atualizei o método da pesquisa-formação e criei uma didática para o online. E, a partir desse trabalho, no GPDoc, eu já tive a honra de orientar 10 teses de doutorado e 20 dissertações de mestrado, atualizando esse método de pesquisa e criando essa obra de docência na cibercultura. Então, nosso foco é com a pesquisa que não separa a docência do ato investigativo. Sabemos muito que cada vez mais que pesquisadores se desenvolvem, tornam-se cientistas mais reconhecidos, há um desinteresse pela docência, principalmente na graduação, e esse desinteresse vem, inclusive, da falta de investimento público e das agências no âmbito da docência. Então, fazer ciberpesquisa-formação, para mim, é um ato político, mas é um ato de vida, porque é um projeto de vida, porque eu não consigo pensar a pesquisa em educação desvinculada do exercício de ser professor. Então, é desse lugar que a gente fala, e é dessa relação cidade-ciberespaço, com essa relação cidade-ciberespaço, que a gente também vem dialogando com redes educativas e espaços multirreferenciais variados. A minha pesquisa, tá? Historicamente, toda a minha pesquisa ela se desenvolve e contribui com a pedagogia universitária. Eu estou muito preocupada com a formação do professor pesquisador, sendo que, no âmbito do nosso grupo, há pesquisas das mais variadas redes. Pesquisamos na escola básica, com a escola básica, com equipamentos culturais, movimentos sociais, museus, e por aí vai. Né? Então, a gente tem buscado ampliar o campo de pesquisa nessa relação cidade-ciberespaço. Eu gosto muito de demarcar a relação cidade-ciberespaço, porque, com o avanço do digital em rede, os nossos corpos se movimentam e a gente só perde a noção de que não estamos incluídos digitalmente, ciberculturalmente, por algum constrangimento de conexão. E é pesquisar em movimento e sobre esse movimento que a gente tem forjado dispositivos como o Caminhar o Bico, que é um dispositivo que inventamos, que sistematizamos, que mostra como pesquisar em movimento nessa relação cidade-ciberespaço, tendo o celular, né, esse dispositivo móvel, como o nosso diário de campo, o lugar não só de registrar e colecionar o nosso material de pesquisa, que se materializa em narrativas, imagens e sons, mas também um lugar de conversar e compreender esses rastros, essas relações, essas interações na relação cidade-ciberespaço. A revista Docência e Cibercultura é uma revista científica sediada no programa de pós-graduação em educação da UERJ. Essa revista ela conta com a minha edição, eu sou editora-chefe, e nós nos preocupamos exatamente com a difusão científica de trabalhos científicos que lidam com as questões do nosso tempo. Ao contrário do que muita gente pensa, a docência na cibercultura é discutir, compreender a docência na contemporaneidade, uma vez que o nosso tempo conta com digital em rede, transversalizando como infraestrutura dos processos de ensinar, aprender, dos modos e dos meios de produção. A revista Docência e Cibercultura, ela conta também com uma aba nomeada Notícias, que procura compartilhar de forma mais dinâmica temas e textos no âmbito da divulgação científica. É uma forma que a revista, que é científica, entre pares, encontrou de se comunicar também mais diretamente com a sociedade mais ampla. Então, a revista Cibercultura, né, Docência em Cibercultura, está aberta a receber trabalhos de pares, de cientistas, de educadores, nas mais várias áreas, diversas
e variadas áreas do conhecimento acadêmico. É muito importante contar histórias de pesquisa e formação, falar de nossas itinerâncias e dizer de que lugar, né, a gente fala sempre. Praticar ciberpesquisa formação é desenvolver projetos que se desenvolvem, sobretudo, a partir dos nossos dilemas sociotécnicos, dos dilemas societários, que reverberam e causam ressonâncias diretas nos nossos dilemas docentes, ou seja, nas inquietações cotidianas que nós, professores, temos, vivenciando, né, como protagonistas, como praticantes culturais, a cultura contemporânea. Então, é desse lugar que a gente fala. Eu lembro aqui que um dos projetos que eu desenvolvi, também com financiamento de edital CNPq, edital universal, e também com financiamento público do programa de Prociência, que é uma parceria entre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a Agência de Pesquisa e Fomento do Rio de Janeiro, a FAPERJ, nós desenvolvemos uma pesquisa que buscou compreender como professores e alunos, em seus contextos, aprendem em mobilidade ubíqua, ou seja, a partir do momento que o computador deixou de ocupar única e exclusivamente as nossas mesas de trabalho, a partir do momento que aprendemos e ensinamos em movimento. O dilema emerge quando uma professora, aluna minha do curso de pedagogia, chega com um computador e diz: professora, o que é que eu faço com essa caixa vazia? Foi dessa fala que a pesquisa com dispositivos móveis e com ubiquidade se deu há mais de 10 anos atrás. A partir daí, desenvolvemos dispositivos como Cidade Educa UERJ, que foi um dispositivo desenvolvido com a Aline Weber, minha orientanda na época, onde nós fomos mostrar para os nossos alunos que eles tinham direito à cidade. Muitos alunos já dispunham de mobilidade cognitiva, obviamente, mas também informacional, por usarem dispositivos móveis, mas a pesquisa mostrou que os alunos não conheciam e não usavam os equipamentos culturais, tecnológicos, científicos da própria cidade. Como formar-se professor sem o direito à cidade? Então, nós fomos para a cidade, desenvolvendo com os nossos alunos itinerâncias em movimento, onde eles puderam narrar suas experiências de aprendizagens, de formação, na relação cidade, educação, universidade. A partir desse projeto, muitos outros foram desenvolvidos. Recentemente, a doutoranda Vivian Martins, que hoje, através do seu CapSprint, desenvolve uma pesquisa junto à Universidade de Ohio, muito a partir do que desenvolvemos na Baixada Fluminense, com o que a gente vai chamar de micronarrativas urbanas, fazer professores deixarem rastros de autoria e formação nos mapas, principalmente nos mapas lógicos, estes mapas que já dialogam com os mapas urbanos, e nessa relação de deslocamentos e movimentos, em 2013 eu fiz o meu pós-doutoramento com financiamento da CAPES, na Universidade Aberta de Portugal, onde eu fui professora visitante durante o ano de 2013 e 2014. A partir dessa experiência, eu estudei o currículo de um mestrado totalmente online, o mestrado em pedagogia do e-learning, e pude iniciar uma pesquisa que venho desdobrando até a presente data, de investigar como se forma pesquisadores totalmente através da modalidade online mundo afora. É importante demarcar a importância de nos formarmos em movimento e a importância dos financiamentos públicos para os nossos processos de formação. Essas dinâmicas todas criaram condições para desenvolvimento de várias autorias. Eu aproveito aqui para compartilhar com vocês o meu site acervo, que é www.edmeasantos.pro.br, onde a gente disponibiliza gratuitamente toda essa memória e esses rastros de pesquisa e formação que se materializam em livros, dissertações e teses orientadas, muitas audiovisualidades, filmes de pesquisa,
que são artefatos que venho desenvolvendo com o meu grupo e que têm nos ajudado muito a compreender os nossos materiais de pesquisas, as narrativas, imagens e sons que encontramos, não só criando possibilidades outras de metodologias de pesquisa, mas também dando visibilidade aos nossos trabalhos a partir de audiovisualidades. Então, é muito importante que financiamentos públicos possam garantir os nossos processos de formação, porque formação gera mais formação. Os nossos alunos, nos programas de pós-graduação, têm experiências dentro dos seus grupos muito a partir dos repertórios que seus orientadores construíram e com eles vêm atualizando. Eu faço parte, como professora titular livre, do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, PPG-EDUC. Esse programa é um programa novo, jovem, mas não menos importante. O PPG-EDUC ele tem uma importância enorme por atuar diretamente na Baixada Fluminense, e em localidades geograficamente dispersas, um pouco distante do grande centro urbano, que é a cidade do Rio de Janeiro, e é uma capilaridade extremamente singular. O nosso programa conta com 3 linhas, uma linha específica de estudos étnico-raciais, que é uma linha que faz muita diferença. Claro, todas as linhas são importantes, mas essa linha traz uma singularidade para o nosso programa, assim como a linha de políticas públicas e a linha na qual eu pertenço, que é a linha 1, uma linha muito preocupada com as linguagens e as práticas pedagógicas. A minha linha é uma linha de muita diversidade, que conta com pesquisadores renomados, bastante produtivos, uma linha que me orgulha muito, porque é uma linha que trabalha exatamente na convergência com o nosso grupo de pesquisa, docência e cibercultura. As linguagens, todas elas, e hoje que convergem na linguagem hipermediática, elas dão tom e elas têm reconfigurado não só as linguagens e as mídias massivas, mas têm provocado cortes epistemológicos profundos. Então, nesse momento, o meu grupo de pesquisa desenvolve uma pesquisa que nós estamos criando uma noção, que é a noção de up-teaching, que é esse fazer docência mediado por aplicativos e por celulares. Estamos investindo muito em pesquisas com o uso dos celulares, até porque atualmente não contamos com políticas de informática nas escolas e nem nas universidades, não contamos mais com laboratórios de informática e suas manutenções, e a gente compreende que a cultura contemporânea é o lugar da produção e da autoria. Há em cada palma da mão, com mais ou menos recursos, uma convergência de mídias que é a maior revolução tecnológica dos tempos, né? Eu acho que a humanidade, não só eu acho, mas como as pesquisas revelam e todo o quadro teórico, temos na palma de nossas mãos a liberação do polo da emissão, a convergência de linguagens e mídias, e com um dispositivo móvel conectado, comunidades de aprendizagens, comunidades de práticas, grupos vêm criando, vêm produzindo conhecimento, política, ativismos, compreender esses processos e desenvolver métodos de pesquisa e formação são hoje o desafio do grupo de pesquisa Docência e Cibercultura. Falamos anteriormente, os nossos repertórios teórico-metodológicos bricolam epistemologias da cibercultura com pesquisas com os cotidianos e abordagem multirreferencial. Essa bricolagem já garante em nosso repertório teórico-metodológico a interseccionalidade, que é esse dispositivo de olhar para os nossos fenômenos, de compreender nossos fenômenos a partir das relações de raça, gênero, sexualidade, diversidades, diferença. Durante as nossas pesquisas, principalmente nos últimos anos, temos investido muito na discussão interseccional, na docência e também na pesquisa, e mais recentemente, durante a pandemia Covid-19, além do nosso trabalho intenso com a compreensão
das aulas remotas, online, de educação à distância e também de ensino híbrido, nós acompanhamos mulheres nas redes sociais. Mulheres que não necessariamente são docentes, mas que são intelectuais, artistas, tecnólogas. E a gente tem compreendido essas autorias dentro de um fenômeno da cibercultura, que é o ciberfeminismo. Tivemos a oportunidade de aprender com as mulheres trans, com as mulheres que lutam pelos direitos reprodutivos, pelos direitos civis das pessoas intersexo. Então, é uma riqueza enorme mapear esses etnométodos, ou seja, como que esses grupos culturais e esses protagonistas e esses praticantes culturais, estes e estas, né, como essas mulheres têm produzido conhecimento em nosso tempo. Cartografar tudo isso só empoderou e nos inspira a desenvolver desenhos didáticos e projetos de pesquisa e formação que busquem trazer para o âmbito da pesquisa científica em educação toda essa interseccionalidade. Pesquisa em educação online como um fenômeno da cibercultura é uma pesquisa que começa exatamente há 25 anos e que nos últimos 14 anos ela vem se desenvolvendo no contexto do nosso grupo de pesquisa. É uma pesquisa que conta com a pedagogia universitária, nos cursos presenciais de licenciatura, de pedagogia, mas também nos cursos de pós-graduação em educação, que pesquisei e que venho contribuindo e forjando cotidianamente práticas de educação online. O nosso grupo é um grupo de visibilidade, é um grupo que tem produzido e formado muitos mestres e doutores, e professores, sobretudo, e nesse momento tão difícil das nossas vidas, onde a gente vive um contexto de tragédia política, mas de pandemia global, a educação online se mostra um grande desafio. Nosso grupo de pesquisa nunca foi tão demandado. Na minha pessoa física, inclusive, eu tenho colaborado com diversos coletivos, sindicatos, grupos de pesquisa, universidades. O nosso grupo tem tido, no momento, um desafio enorme de criar dispositivos de formação continuada para o ensino remoto, para práticas de educação online e também práticas de educação à distância, desenvolvendo pesquisa e formação com os nossos pares na nossa universidade, mas também colaborando com companheiros e companheiras, cientistas, educadores e formadores em universidades dentro e fora do Brasil. E eu não poderia deixar de falar da necessidade de termos a garantia de bolsas de iniciação científica, bolsas para mestrandos, doutorandos e bolsas e fomentos de pesquisa. A gente vem acompanhando, nos últimos anos, o declínio do financiamento, mas também temos uma preocupação muito grande com as avaliações entre pares, com as valorizações de alguns projetos de pesquisa em detrimento a outros. Então, eu vou me despedindo, falando com os meus pares que as agências, em última análise, somos nós, e que as pesquisas em desenvolvimento de ciência, arte e tecnologia que reverberam na docência, na contemporaneidade, são muito importantes. É preciso continuar investindo em projetos que inovem em termos de docência, porque, uma vez que a cidade nos foi apartada pela pandemia, nós estamos tendo que atuar com mediações tecnológicas em rede, mas é preciso pensar isso sendo epistemologicamente curioso, como nos ensinou Paulo Freire. E para ser epistemologicamente curioso, é preciso ter a pesquisa como fundante da docência, e isso não se faz sem recursos públicos, sem financiamento. Então, eu vou me despedindo, deixando aqui essa reflexão e tendo, não é, a certeza de que fizemos muitas coisas boas com os limites que temos e que faremos muitas mais nessa relação
com os nossos grupos de pesquisas, entre pares e de forma, sobretudo, colaborativa. Então, eu agradeço muito o convite da Lin Alves e é uma honra fazer parte desse documentário Mulheres na Ciência.